Oi pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai falar do Beco do Rosário aqui no Kitnet HQ. Então a gente vai falar dessa obra da Ana Luisa Keller, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que é editada e lançada pela editora Veneta, né? Depois de um projeto do Rumos, que é, acho eu, que é lá do Rio Grande do Sul. Esse gibi, essa história, assim, tem as cores mais estonteantes que eu vi nos últimos tempos. Inacreditável o trabalho de aquarela que ela faz. Eu sei que tá batendo um reflexo ali, mas acho que vai dar pra ver. Essa é uma página comum. Eu vou abrir uma... Vou tentar achar aqui algumas páginas mais... Olha. Coisa linda. Então a Ana Luisa, ela trabalha com uma questão de aquarela que, assim, é raro de ver, né? E olha esse teatro que ela desenhou ali. Então, eu acho que muito da obra fica mesmo por conta da arte, o que pode ser um problema, é um termo bem ruim, né? Mas eu tive que ler 2 vezes, porque a primeira eu fiquei tão embasbacado com a arte que eu meio que perdi a história, sabe? Sabe quando você fica tão perplexo com a arte, com as cores, na real, né? As cores é que é o ponto. Você fica tão maluco com as cores que você ignora o resto, o resto você acaba deixando passar. Então eu tive que ler 2 vezes. Aí, na segunda vez que eu li, mais prestando atenção na história, é uma puta de uma história importante, legal de ser lida, porque ela explicita os problemas que você tem entre a burguesia e as classes menos favorecidas. Então, como que isso era feito, né? Porque essa história se passa em 1900 e... mais ou menos 1920, né? Se passa mais ou menos ali no começo do século 20. Mas ainda, porque gasta mais tempo, né? O cara vai pra guerra e tal. Mas ainda assim, ele tá falando do hoje, né? Então, assim, começa o gibi em 1912. Mas se ele estivesse falando em 2012 ou em 2020, dá no mesmo, né? Porque são grandes corporações que estão lá fazendo com que as pessoas mais pobres sejam desalojadas para construir um grande empreendimento, né? Neste caso aqui é o tal do Beco do Rosário, que será destruído junto com outras localidades para fazer uma avenidona, para modernizar Porto Alegre. Aí entra uma outra questão também, que assim, eu adorei o gibi, adorei, assim, achei maravilhoso, como eu disse, li 2 vezes, uma pela arte e outra pelo texto. Mas eu acho que se eu tivesse morado em Porto Alegre, eu acho que eu conseguiria absorver mais ainda. A Ana teve o cuidado de colocar aqui no início os pontos que ela vai abordar na história, com fotos e tal, para que você que nunca foi para Porto Alegre, eu fui uma vez, mas eu era criança, realmente não me lembro de nada, né? Eu lembro que alguém me contou, meus pais me contaram que eu fui para lá, mas eu realmente não lembro. Para mostrar não só o trajeto percorrido pela obra, quanto também como eram as edificações. Então é bacana também você ler, e daí na hora que ela fala alguma coisa, tipo, o jornal, o Exemplo. Daí você volta aqui e vê onde que... o jornal Exemplo fica no número 7, ele fica aqui. E daí você vê que é tudo uma avenidona e tal. É muito bacana, é muito interessante. Então, mais do que ser interessante apenas pela arte, que é o que chama muita atenção, ele tem uma história muito bacana. E infelizmente é uma história muito atual, né? A história da pessoa que é desalojada porque ela tem menos dinheiro. E é isso, né? E daí como que elas se livram, como que elas trabalham com isso. Não contente, o livro também tem uma verve feminista muito interessante, muito bacana. Porque vai pegar uma personagem, que é esta aqui, que é a protagonista,
e ela vai virar jornalista. Mas naquela época, 1912, que daí vai passando o tempo, né? 1915 e tal, 1920, daí a guerra, né? 1919 começa a guerra e tal. E como que uma mulher negra consegue se colocar na sociedade, as dificuldades que ela tem para se colocar na sociedade, o preconceito que ela sofre do cara que acabou de voltar da Europa, acabou de voltar da guerra como engenheiro e tal, como que esse cara que é apaixonado por ela desde crianças, brincavam junto quando crianças, como que esse cara que é apaixonado por ela sofre preconceito da sociedade, como que a sociedade também, independente dela ser negra, como que a sociedade tem preconceito com mulheres, né? A questão da traição, a questão da posse, o homem que possui a mulher, tudo isso está discutido aqui, mas está discutido de uma forma não panfletária, que é um elogio, né? Porque essas questões, eu acredito, têm que ser discutidas de forma não panfletária. Porque se você ficar gritando com uma bandeira, pode até funcionar, mas a chance de funcionar quando você coloca isso dentro da história e faz com que o leitor se preocupe com a personagem, que eu me preocupei, eu fiquei com dó dela, eu fiquei com dó... eu gostei porque a menina, a protagonista, é braba, vai lá e... eu vou fazer mesmo e tal, isso é muito legal, mas ao mesmo tempo fiquei com dó dela porque ela sofria preconceito. E fiquei com dó da outra que fazia o preconceito. A outra que era preconceituosa com ela, aí depois como que a vida vai andar e tal. Então os personagens também, essa é uma outra questão, são multidimensionais, né? Eles não... você consegue enxergar motivações dos personagens, você consegue enxergar as contradições que todos nós temos, né? Seres humanos são seres contraditórios, e você enxerga a contradição aqui, pelo menos nas personagens principais, né? Algumas contradições que são inerentes à alma humana, né? Então, putz, vale muito a pena. Eu acho que se você não leu ainda, é o momento, né? É da editora Veneta, como eu já disse, deve ter aí para vender em qualquer livraria online, mas se você puder, se na sua cidade tiver uma livraria física, vá lá, né? Como eu sempre digo, aqui a gente tem a Itiban, a gente sempre vai lá no Itiban para comprar esse tipo de material com tiragem menor, material mais, sei lá, talvez mais focado para o amante de quadrinhos, né? Então, quanto mais você privilegia esse tipo de coisa, mais você faz a engrenagem rodar, né? Daqui a pouco, não tem mais loja, gibi vende pouco, pronto, a gente não vai mais vender gibi. Ainda que nessa pandemia, as histórias em quadrinhos foi o segundo gênero mais vendido na lista, se não me engano, da Veja. Eu não tenho certeza. Mas foi o segundo gênero mais vendido. De qualquer forma, vale muito a pena privilegiar o trabalho também do artista nacional e tal, e ver como que era Porto Alegre. Eu acho, sinceramente, que a próxima vez que eu for para Porto Alegre, a próxima vez, tipo, que seria a primeira, no caso, eu vou levar esse gibi, ou pelo menos, sei lá, talvez tirar uma foto e tal, para tentar encontrar esses lugares, porque me cativou, o personagem me cativou, mas o lugar, a Porto Alegre, ela também é uma personagem. Porto Alegre é uma personagem aqui dentro, e é uma personagem que é muito importante pro enredo, né? Então, eu acho que se eu conhecesse essa personagem melhor, eu acho que eu entenderia melhor a história e eu ia talvez até gostar mais. Então, pra gente concluir, não esquece de ir lá no nosso podcast. Admito que ele tá meio parado, mas é por culpa minha. Aliás, não culpa minha, mas culpa do meu computador, que decidiu... Eu comprei um computador novo, ele não funcionou, eu tive que entrar no Procon contra a empresa. Aí agora, aparentemente, eles vão trocar. Espero que troquem. Daí eu e o Liber vamos poder conversar de novo via podcast. Beleza? Então é isso. Apoiem as livrarias locais, apoiem os autores nacionais. E é isso. Tchau, pessoal.